Hoje nós estamos aqui com a dona Silvia para contar uma história de superação e de perseverança, né? Uma pessoa que não se deu por vencida e não deixou se levar pela situação em que ela viveu. Dona Silvia, a senhora passou uma situação muito difícil, né? Sim, senhor. Conta um pouquinho para a gente aí a história da senhora. Bom, meu nome é Silvia, eu tenho 41 anos, eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Antes de eu chegar até Deus, cheguei com uma vida derrotada, casamento fracassado, vida financeira no vermelho. E antes de eu conhecer a Deus, cheguei numa depressão a tal ponto que eu não tinha mais vontade de viver, de comer, de tomar banho. Enfim, a ponto de cometer uma loucura contra a minha própria vida, né? A senhora fala que entrou em depressão. Exatamente. O que ocasionou essa depressão? Bom, a gente trabalhava numa cidade, né? Uma outra cidade. E nessa cidade, eu e meu marido, a gente trabalhava para ter uma vida melhor, para ter um conforto melhor, para dar um conforto melhor para nossos filhos, né? E assim, meu esposo, ele trabalhava à noite, né? Tanto é que ficava só eu e o meu filho, na época eu só tinha um filho, e ele trabalhava a noite toda, e o que desencadeou essa depressão foi depois de um estupro. A senhora sofreu um abuso. Exatamente, depois desse abuso, a minha vida perdeu sentido. Então até esse abuso a senhora era uma pessoa normal. Exatamente. A senhora tinha sonhos. Exatamente, eu tinha vontade de me formar, de ter um curso técnico, de ser uma pessoa bem-sucedida, né? Então, antes desse fato, era uma pessoa, vamos dizer, que tinha uma vida normal, né? Feliz, casada. Como toda jovem. Exatamente. Mas depois desse abuso, a minha vida não foi mais a mesma. O que aconteceu no dia do abuso? Explica, conta para as pessoas. Bom, meu esposo, ele saiu para trabalhar à noite, como de costume, ele saía para trabalhar à noite, ficava só eu e meu filho. E essa pessoa entrou na minha casa pela cozinha, cortou a tela que ficava lá na cozinha, armado com uma faca, né? Quando eu dei por mim, aquela pessoa já estava dentro da minha casa, me ameaçando, dizendo que se eu não fizesse o que ele queria, ele ia pegar meu filho, ele ia fazer com meu filho. E qual é a mãe que, se sentindo ameaçada, né? E naquele momento desesperador, a senhora estava indefesa. Exatamente. Com a criança em casa. Exatamente. Ele com a faca na senhora, né? Isso. Ameaçando de matar a senhora e a criança. Isso. E ele me levou para outro cômodo, né? Eram 2 quartos, ele me levou e lá ele fez o que ele queria, né? Me humilhou, fez eu fazer coisas, me obrigou a fazer coisas assim que... A senhora se sentiu na hora um lixo. Exatamente. E eu achei que eu ia morrer naquela noite. Ali eu vi que era o meu fim, porque ele falava... A senhora se emociona, né? Ele falava que a todo tempo ele ia me matar, ele ia fazer o que ele quisesse ali, ia tocar fogo na casa e ninguém nunca ia descobrir o que realmente aconteceu ali. Então, eu pedi a Deus a todo momento que me desse forças para sair daquela situação, que eu não queria morrer ali. Então, assim, eu comecei a me acalmar, né? Comecei a falar para ele que eu não ia contar para ninguém, que ele podia ir embora, que eu não ia falar para ninguém. E ele a todo tempo me ameaçando que ia me matar, que ia matar meu filho. Mesmo depois de ter abusado da senhora. Exatamente, mesmo depois de ter abusado de mim. E, enfim, quando ele saiu de dentro da minha casa, que eu consegui fazer com que ele saísse, né? Porque ele estava determinado a me matar. Então, assim, eu falei que eu não ia morrer ali, né? Que Deus me desse força. Foi quando eu fui me acalmando, fui falando, conversando com ele, que ninguém ia ficar sabendo. Enfim, ele saiu. Só que depois daí, a minha vida nunca mais foi a mesma. A dona Silva se transformou em uma pessoa que a senhora se desconhecia. Exatamente. Até então, aconteceu? Aquela mulher que era batalhadora, que estava ali do lado do marido, aquela mãe, se tornou um poço de amargura. Eu tinha ódio quando eu via as pessoas rindo. Eu perguntava de Deus por que aquilo aconteceu comigo. Se eu era uma pessoa tão boa, por que aquilo aconteceu comigo?
Tanto é que teve um dia que alguém veio falar de Deus para mim, eu disse que eu não acreditava em Deus, que eu tinha ódio de Deus, porque que ele deixou aquilo acontecer comigo. Isso é interessante, porque muita gente faz esse tipo de pergunta: se Deus existir mesmo, por que ele deixou tudo isso acontecer comigo? É bom falar disso. As pessoas pensam que Deus faz o mal, ou que se Deus viu, por que Deus não livrou? Deixa eu te falar uma coisa: Deus não interfere no livre-arbítrio das pessoas. Existem pessoas que escolhem fazer o mal, que foi o que esse rapaz fez com a dona Silvia. Possivelmente ele já filtrava ela, já estava ali observando os movimentos na casa da dona Silvia, porque ele entrou numa hora que o marido não estava. Ele estava no trabalho. Se o marido viajava, ficava trabalhando dias, né? Exatamente, isso. Então, assim, ele já sabia a minha rotina, sabia que ficava só eu e meu filho. Então, assim, ele pesquisou tudo, né? Ele viu a oportunidade e entrou e fez o que fez, né? Agora, dona Silvia, a senhora chegou a procurar ajuda psicológica? Sim, eu fui ao psicólogo, fiz todos os tratamentos, mas não resolvia, né? A psicóloga já estava me encaminhando para o psicanalista, né? Então, assim, mas nada adiantava, nada resolvia, porque eu entrei numa depressão onde eu não queria saber de mais nada, de trabalhar, de tomar banho, de comer. A minha vida, ela se tornou altos e baixos. Uma semana eu estava bem, na outra eu estava pior do que as outras semanas. Então se tornou isso a minha vida, né? Um poço de amargura, uma mulher amargurada, triste. Eu descontava a minha raiva, a minha frustração no marido, no meu filho, mas Seu marido soube de tudo, ele apoiou a senhora. Exatamente, meu esposo, ele ficou do meu lado, a todo momento ele segurou nas minhas mãos, a todo momento ele, a minha família. Essa situação, ela foi tão forte que ela abalou não só nós dois, mas abalou toda a família, a minha mãe, o meu pai, as minhas cunhadas, a minha sogra, o meu sogro. Então, assim, foi um baque para toda a família, mas eu não conseguia mais sair da depressão. Eu tinha muita vontade de morrer e eu ouvia vozes, eu sentia sempre alguém do meu lado. Às vezes, dentro de casa, era como se tivesse alguém me observando. Eu não dormia direito, às vezes eu passava madrugadas acordada. Eu ouvia barulho de tambor, de macumba no meu ouvido. Eu dizia assim, eu não vou falar isso para ninguém, porque senão vão achar que eu tô louca, né? Eu já estava num estágio de depressão que eu já não me arrumava e ainda falar o que eu vinha sentindo sozinha. Então, assim, eu não tinha mais prazer em viver. Como é que a senhora chegou até Deus? Como eu não tinha coragem de me matar, eu falei, eu vou lá. Se lá não tiver jeito, eu vou lá e me mato. Eu vou ter coragem de me matar. Como se fosse a última chance, o último lugar. Isso, né? Isso. Aí quando eu cheguei aqui, cheguei até Deus, o pastor estava falando tudinho, ouvi a pregação. Quando eu ia saindo, o pastor me chamou. Dona, ele sabia que eu não era de lá, nunca tinha me visto, e perguntou. Foi quando eu falei para ele, eu estou saindo para me matar. Para mim não tem mais jeito. Né? Ele falou, que isso, dona? Sente aqui. E eu fui falar toda a situação da minha vida, o que estava acontecendo. Ele falou, tem jeito sim, tem jeito para a senhora. E ele foi me explicando o passo a passo da fé. Ali foi como se uma boia, eu estava me afogando e alguém jogou um bote, uma boia para me resgatar. Não foi fácil, né? Porque eu tinha muita mágoa dentro de mim, eu tinha muito ódio, eu tinha muita raiva. E começou a minha caminhada na fé, né? Então, eu tinha que me desprender de tudo aquilo, da mágoa, do rancor, do ódio. E o pastor foi me orientando, eu fui cuidada, né? Ele foi orientando tudo o que eu tinha que fazer. Então, me batizei nas águas, isso, tanto ódio e mágoa que eu tinha dentro de mim. A senhora disse aí uns detalhes, que é mágoa, ódio. A senhora foi lendo a palavra, a Bíblia? A senhora foi aprendendo passo a passo? Exatamente. Então, eu me batizei nas águas. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma Bíblia.
né? E eu estava tão vazia que eu dizia para Deus que eu não queria mais ser aquela pessoa, eu não queria mais ser daquele jeito, eu não queria mais guardar mágoa de ninguém. E cheguei um dia para Deus e falei tudo que eu era, o que eu fazia, tudo. Tudo que estava dentro da senhora que tudo ninguém dentro via. de mim, exatamente. E o pastor começou a falar do Espírito Santo. E ali foi uma luz para mim, né? E a palavra que me fez, que caiu a venda dos meus olhos, foi essa aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nessa palavra, eu entendi que eu poderia buscar pelo meu casamento, pela minha vida sentimental, pela minha vida financeira, mas de nada adiantaria se eu não tivesse primeiro o reino de Deus dentro de mim, que é o Espírito Santo. E dali daquele dia, eu saí de uma maneira totalmente diferente. Eu saí dali querendo essa justiça, querendo saber tudo que era falado do Espírito Santo. Eu buscava saber quem era o Espírito Santo, como fazia para receber o Espírito Santo. Eu lembro que eu fazia propósitos, eu fazia jejuns, eu fazia oração. Teve um dia que eu falei para Deus que eu ia perturbar Ele ia ter que me dar o Espírito dele. E eu lembro que eu acordava, me dá o teu Espírito. Aonde eu estava pedindo o Espírito Santo. Havia uma sede, um foco para receber o Espírito Santo. Exatamente. A senhora já tinha recebido o tratamento no psicólogo, psicanalistas, tomou remédio para depressão, não resolveu. A senhora partiu para o espiritual. Daí começou a mudança. Exatamente, foi daí que eu compreendi o que era mesmo a real motivo do que estava causando todo o sofrimento na minha vida. E eu comecei a buscar, porque eu cheguei a ponto de dizer para Deus que eu não me aguentava mais. E eu queria o Espírito Santo que tinha jeito para mim. Então, quando eu vi o pastor falar que tinha jeito, aí não que eu deixei as outras correntes, mas o principal era o Espírito Santo. A senhora recebeu o Espírito Santo que dia? Eu recebi o Espírito Santo numa vigília, numa madrugada do dia 29 de outubro de 2016. Ali foi o meu dia, ali ouvi aquela voz, a voz do próprio Deus ali dizendo que nunca mais eu ia ser vazia, que nunca mais eu seria sozinha. A partir dali, nasceu um desejo tão grande pelas almas, em ganhar almas. Então o ódio acabou pelas pessoas? Acabou. Eu tinha repulsa em abraçar as pessoas, eu comecei a ter prazer, eu tinha repulsa de toque, mas depois do Espírito Santo eu tenho prazer de abraçar uma alma sofrida. O Espírito do amor entrou na senhora. Exatamente. Pedi perdão do meu marido, pedi perdão dos meus pais, uma coisa que eu não conseguia. Hoje em dia eu tenho felicidade, eu sou alegre, eu tenho vontade de viver. Para quem tinha vontade de morrer, hoje a vida... Para quem se sentia um lixo depois do abuso, conseguiu se perdoar também? Consegui me perdoar e Deus me mostrou o valor que eu tinha, que nem eu mais enxergava isso. Então hoje em dia eu sou feliz, eu tenho prazer em ganhar almas, eu tenho prazer em ajudar, eu tenho prazer de abraçar minha família, que era hoje a senhora ajuda pessoas. Exatamente. Nessa mesma situação. Na mesma situação. Eu posso dizer, conversar com alguém que está passando pela mesma situação, eu posso dizer para ela tudo que ela está passando, que ela pode vencer, que ela pode sair dessa. Ela não está condenada, então. Exatamente. Então você que está nessa situação, se sentindo retraída, abusada, está se sentindo um lixo, você tem ouvido vozes, vê vultos, você não dorme, toma remédios depressivos, você foi violentada e você acredita ainda, você tem esperança de que sua vida pode mudar. Vem até Deus, vai até o altar. Não foi nada da noite para o dia, ela teve que buscar, ela teve que focar, ela teve que sacrificar, ela teve que aprender a palavra de Deus, se batizou nas águas, começou a buscar o Senhor e hoje é uma nova criatura. Essa mudança, dona Silva, ela levou quantos meses para acontecer? A minha levou um ano e uns 6 meses por essa. Porque ano e 6 meses ali firme na igreja, no altar de Deus, buscando a Deus, mudou tudo.
Mudou. Hoje em dia, eu posso dizer que a minha casa é um pedaço do céu. Aonde eu vou, eu sei que Deus está comigo. Não é uma paz só dentro da igreja, não. Aonde eu vou, eu levo essa paz. Eu já ouvi até pessoas dizer para mim assim, nossa, quem te viu e quem te vê, né? Meus pais, eles viram a mudança em mim, o meu esposo. Então, assim, é uma transformação que só quem tem um encontro com Deus, o batismo com o Espírito Santo, sabe o que eu estou falando. Superação. Superação. Dona Silva, uma nova criatura. Uma nova criatura, uma nova mãe, uma nova mulher, uma nova filha, tudo novo. Tudo se fez novo. Olha o poder do Espírito Santo quando entra, né, na história de uma pessoa. Eu quero aqui encerrar falando para você que o Espírito Santo pode mudar a sua história. Você só tem que dar ouvido à voz de Deus. No dia que ela entendeu a palavra e entrou nela, aí tudo mudou. Deus abençoe a senhora. Amém. Obrigado pela sua história de superação. Amém.